hoje é o 7º mandamento, não é isso? Isso. Êxodo 20, 14, né? Não adulterarás. Eu fui procurar o significado de adultério e encontrei uma definição aqui que eu vou ler. Fala assim: violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não manter relações carnais com outra fora do casamento. E agora eu vou fazer uma colocação aqui, uma pergunta, na verdade é uma pergunta, e gostaria que cada um de vocês respondessem, resumindo numa frase ou numa palavra. Quais são os problemas que hoje assolam a sociedade, as famílias, que deixariam de existir se caso o 7º mandamento fosse respeitado à risca mesmo, se toda a humanidade obedecesse esse mandamento? Vocês têm em mente, assim, alguns dos problemas que deixariam de existir? São vários. Cada um puder falar um só. Acho que depressão, né? Tantas pessoas. Divórcio. DST. Depressão, que mais? Pedofilia. Eu acho que filhos não planejados. Criança sendo criado só pelo pai ou só pela mãe, né? Mais até pela mãe do que pelo pai. Esquece que eu tô doente. Doença sexualmente transmissível? Sim, com certeza. Doenças, né? Alguém mais? Vou falar mais alguma coisa? Bom, então Violência. assim, né? Contra a mulher. Isso também. Sim. No livro que a gente está lendo, né, no livro Os 10 Mandamentos, ele relata alguns índices, né? Eu fui fazer algumas pesquisas que também estão diretamente relacionadas com a questão do adultério, né? E algumas delas que vocês já falaram aí, né? Como, por exemplo, o aumento do número de divórcios, né? A cada 3 casamentos, para cada 3 casamentos, um divórcio. Apesar do aumento dos preservativos, as doenças sexualmente também continuam crescendo, né? Igual a Lidy falou, o número de crianças também aumenta, crianças que crescem em lares com a presença apenas de um dos pais, e tantas outras coisas aí, né? As doenças emocionais, né? Se a gente for ver, é muito amplo, né? Os problemas relacionados a isso. Então, a gente pode perceber, então, né, que muitos ou a maioria desses problemas familiares causados pela desobediência do homem, causado pela desobediência do homem, né? Pelo fato do ser humano não obedecer à lei de Deus. É uma das consequências da desobediência do homem. Eu tô com cola, viu, gente? Porque eu fico nervosa, senão eu esqueço tudo. E esse assunto, assim, se a gente for dá margem para muita discussão, né? É um assunto bem amplo, né? Mas eu queria me atentar aqui mais à questão mesmo do mandamento, né? Do não adulterarás. A gente vai se basear em alguns textos bíblicos e se atentar mais à questão do princípio mesmo, que está por trás desse mandamento. E o primeiro texto, eu vou pedir que todos abram a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 2, e vou pedir que alguém leia do versículo 21 até o 24. É Gênesis 2, do 21 ao 24? Isso. Posso ler, Norma? Pode, por favor. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma carne só. Ó, bem legal, né, esse texto aí. E aqui a gente, então, entende, né, a gente vê no relato bíblico da criação que quem criou a sexualidade humana foi Deus, né? E ele criou no contexto ali mesmo da criação, né? Ela foi estabelecida ali no contexto da criação. E aqui a gente também vê, né, mediante esse texto, a gente sabe que o sexo ele foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Então, aqui a gente vê que acontece o primeiro matrimônio, né? O primeiro matrimônio que existiu foi entre Adão e Eva, tendo Deus ali como testemunho. Um barulho aí. Desculpa. Ai, caramba. Bonitinho. Pronto? Ai, olha lá, neném. Pode continuar? Pode. Posso continuar? Pode. Todo mundo tá me Pode. Pode. Então, aqui, como eu tinha falado, né? Aqui acontece o primeiro matrimônio, né? Que existiu, que foi entre Adão e Eva. E aqui a gente vê alguns detalhes, assim, que Deus, ele é um Deus de organização, né? Ele é um Deus organizado. A gente vê que as coisas, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, ele fez de forma organizada, numa sequência. As coisas foram acontecendo. E assim também no casamento, né? Então, essa aliança do casamento aqui, ela se divide em 3 partes, né, que a gente pode ver. Mas antes eu queria só fazer um comentário aqui, né, que no texto fala, como é que eu pedi para ler, no 21, que fala que primeiro Deus fez cair o sono pesado sobre o homem. Primeiro Deus criou Adão, aí depois Adão teve essa necessidade de ter uma companheira, e Deus foi lá e criou Eva da própria costela do Adão. E depois que Deus criou Eva, é como se Deus apresentasse Eva para Adão, né? Quando Adão viu Eva ali diante dele, é como se Deus estivesse apresentando Eva para Adão, e Adão ali se apaixona, ele profere palavras para Eva, né? Como se estivesse dizendo ali diante de Deus que aceitava Eva como sua esposa, como sua companheira. E então Deus também, naquele momento, ele profere ali, né? Vamos dizer assim, durante naquela cerimônia, eu consigo imaginar, eu fico imaginando como que aconteceu, né? E Deus também, ele profere a bênção, né, sobre a união de Adão e Eva. E aí isso acontece, e essa aliança ali do casamento, essa cerimônia, ela se divide em 3 partes. Primeiro, deixar pai e mãe, né, que faz uma referência à cerimônia ali do casamento em público, né? Quando os dois assumem um compromisso em público. E em seguida, né? O segundo momento é unir-se, né? Também se refere à afeição ali eterna, né? Do compromisso de um com o outro, de permanecerem juntos. E por último vem, né? O tornar-se uma só carne, né? Que é a união física ali, que é a relação mais íntima que um homem e uma mulher pode ter. Então, a gente vê aí que isso acontece em 3 partes, né? Que é uma cerimônia de casamento e que ela acontece numa sequência, né? E por último, ela finaliza ali na união, em tornar-se uma só carne, né? Então, assim, o ato sexual, ele foi criado por Deus, né, para ser uma fonte de felicidade ao homem e à mulher, que além da bênção, né, deles
da procriação, de gerar filhos à sua imagem, Deus também concedeu a bênção do prazer e da felicidade para o casal, né? E quando esse ato sexual ele é praticado dentro do casamento, ele está cumprindo não só o propósito de Deus, mas também ele retorna para o ser humano em forma de bênção. Alguém quer comentar sobre esse episódio aqui do casamento de Adão e Eva, esse texto, acrescentar alguma coisa? Norma, eu acho legal esse relato de Gênesis, né? Porque a gente vê que o homem e a mulher foram criados de maneira diferente, né? O homem foi criado da terra e a mulher criada da costela do homem. E tudo que Deus fez ali naquela semana tem um propósito, né? Tudo tem um propósito até hoje. Mas se a gente parar para pensar, da mesma forma que a terra, a natureza, tinha um propósito para Adão, ele ia se alimentar da natureza, da mesma forma, quando Deus faz a mulher do homem, é para ser companheira dele e, como você disse, viver em uma só carne. E aí o pecado deixa essas conexões sempre mais difíceis, né? Depois que acontece o pecado, a terra ia dar cardos e abrolhos, ali que ele fala, né? Que não ia mais brotar o fruto espontaneamente, o homem tinha que trabalhar a terra. Da mesma forma, essa conexão entre o homem e a mulher ia ficar abalada, ia ser mais difícil, né? E aí começa que o homem não... Começa o adultério, se você for ver, desde o pecado, porque essa íntima conexão que tinha do homem e com a mulher de ser uma só carne, o homem começa a buscar outros prazeres com outras pessoas, né? Ele não se contenta mais com uma só companheira. E aí que vem o adultério, né? Sim, depois que o pecado entra, modifica tudo, né? Mas, assim, na concepção de vocês, mesmo com o pecado, mesmo tendo acontecido tudo isso, é possível viver dentro do plano que Deus estabeleceu, dentro desse propósito, mesmo na sociedade que a gente vive hoje, em que tudo conspira contra, vamos dizer assim, né? Em que as pessoas vivem uma falsa liberdade. Ô Norma, a gente vê ali que antes do pecado, né, na semana da criação, Deus criou duas instituições sagradas, né? O sétimo dia, que foi o sábado, que é o aniversário da criação, e o casamento. Então, quando a gente entende o quão sagrado são essas duas instituições, e o casamento é uma delas, a gente começa a olhar por um outro olhar, né? Porque, assim, parece que hoje as pessoas se casam com aquele propósito assim, se não der certo, a gente separa e cada um vive sua vida. Plano B. Sempre com o plano B engatilhado, né? Mas não é esse o propósito de Deus. Deus desejou que quando homem e mulher se unissem, fosse para a vida inteira. Apesar que possam existir dificuldades, apesar que possam existir diferenças, mas o fruto dessa relação gera uma transformação em ambos. E esse é o propósito de Deus, né? Nos transformar de forma a desenvolver em nós traços do caráter de Jesus, como a tolerância, como o amor, como o abnegar de si mesmo para ver o outro feliz. E todas essas coisas são importantes para nós estarmos preparados para a volta de Jesus. Eu vejo que o casamento existe uma bênção, em primeiro lugar, salvífica. Através do casamento, ambos são transformados, ambos passam a entender melhor o amor e passam a entender que o amor tem uma prerrogativa de abnegação. Não é possível você ser feliz no casamento quando você busca só a sua felicidade. Na verdade, a felicidade no casamento acontece quando você busca a felicidade do outro. E porque o outro é feliz, você é feliz, e vice-versa. Então, eu acho muito bonito esse relato da criação. É uma relação mútua, né? Alguém mais quer fazer um comentário? Gente, dúvidas? Perguntem para o Cauê ali, o Sol, o Antônio. Eu quero uma observação, na verdade. Porque essa questão do adultério, as pessoas acham que é só dentro de um relacionamento. E não é. A questão do adultério é sexo fora do casamento. Eu queria que ficasse claro isso para algumas pessoas. Sim, a gente vai entrar ainda nesse tema. Ah, tá. Então, agora a gente vai para alguns textos bíblicos, né?
Vou pedir que quem abre primeiro é em Êxodo 20, 14. Outro Levítico 18, 20. Depois Levítico 20, 10. Êxodo 20, 14. Quem pegou Êxodo 20, 14? Pega aí, Marta. Você está com Êxodo 20, 14? Eu e ali. Já peguei. Eu já peguei. Tá. Pode falar? Quem está com Qual que é o Levítico outro? 18, 20? Ah, espera os outros pegar. Quem Ai, está eu com tô Levítico confusa. 18, 20? Eu. 18. Tá. Agora a outra pessoa pega Levítico 20, 10. Eu peguei, Rodney. Tá. Outro Provérbios 6, 29. E também Deuteronômio 22, 22. O quê? E 20? o Deuteronômio 22, 22. E o último, 1 Coríntios 7, 2. Nem lembro o que era. Pronto? Podemos ler? Lê primeiro o Êxodo 20, 14. Quem está com o Êxodo 20, 14? Eu. Não Pode ler. adulterarás. Não Agora lê. adulterarás. Isso. Agora quem está com Levítico 18, 20. Pode ler. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Quem está com Levítico 20, 10, pode ler. Só um instantinho, por favor. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quem está com Deuteronômio 22, 22? Edivaldo, pode ser? Pode. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Quem está com Provérbios 6, 29? Assim Pode será. ler. Tem alguém já? Pode ler? Pode. Pode. Assim Pode ler, será. gente. Ah, tá. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. 1 Coríntios 7, 2. Eu. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, a Acho que deixa gente, bem claro aí também, né, Norma, de que a monogamia é uma coisa que é a vontade de Deus, né, para nossa vida, apesar da gente ver culturas, né, religiões que creem diferente, né, várias esposas e tudo mais. Acho que esses textos aí também mostram pra gente que a monogamia que é a relação abençoada por Deus. Sim. Então, quando a gente lê todos esses textos bíblicos aí, né?
E aí, assim, cada texto, né, tem um contexto, está relacionado a um contexto também, mas todos estão falando da questão do adultério, né? E como a Marta falou, o adultério não é só dentro do casamento, né? Ele pode ser feito antes, isso pode acontecer antes do casamento, né? É considerado adultério também, porque para Deus o sexo foi criado para ser, foi estabelecido para ser dentro do casamento. Fora disso já foge do princípio de Deus, né? Do propósito. E então aí a gente vê todos esses textos bíblicos, a gente poderia, né? Quando a gente lê todos esses textos, dá a impressão de que Deus está sendo rígido demais, né? E muitos, assim, a sociedade hoje, né, advogam o argumento da falsa liberdade, né, de que Deus, a lei de Deus, ela é arbitrária, de que ela limita as ações humanas e dá a impressão de que Deus, nossa, pegou em adultério e vai ter que morrer, né? Primeiro que Deus não é um Deus rígido, né? Não é um Deus cruel. E Deus não limita as ações humanas, né? Tudo que Deus fez e criou é para benefício do próprio ser humano. E assim, quando no tempo, né, lá no Velho Testamento, como a gente vê a questão, né, do adultério mesmo, as leis em que a gente citou aí, por exemplo, em Levítico, né, que teria que morrer, se fosse pego em adultério, tanto a mulher como o homem, eles teriam que ser apedrejados, né? E naquele tempo, Deus falava com o ser humano na linguagem do ser humano, né? O povo de Israel tinha vindo de uma nação que foi escrava, né? Eles eram ignorantes, né? Então Deus tinha que se comunicar com eles na linguagem que eles entendiam, né? E para a proteção do povo, Deus estabeleceu leis que, aos nossos olhos, parece rigorosa, mas não era uma forma de proteger. Eu fiquei lembrando de, por exemplo, quando a gente pega uma classe de aula todo ano, às vezes a gente pega alunos que já era da escola, né? E às vezes a gente já tem as referências dos alunos por outros professores que falam, esse aluno você tem que lidar dessa forma. E às vezes é assim, já aconteceu, você pegar um aluno e o aluno, dependendo do contexto em que ele vive, você vai ter que trabalhar com ele de uma forma diferente. Vai ter que falar na linguagem dele. Às vezes o aluno é muito agressivo, ele não sabe nem o que é lidar com carinho, amor, afeição. Então, assim, a gente tem que ser muito firme com ele para que ele consiga entender a mensagem que a gente está querendo passar. E aí, aos poucos, a gente vai moldando. Deus fez a mesma coisa com o povo de Israel. Aos poucos, Deus foi reeducando aquele pessoal. E, assim, esse 7º mandamento, ele não é, né, uma limitação das ações humanas, né, que Deus impôs, não é uma imposição de Deus. Deus não está restringindo, né, necessidades do ser humano ou limitando, até mesmo porque Deus criou o sexo como algo bom, né? Então, ele é uma proteção para as famílias, na verdade, né? Para o próprio ser humano. É como se ele fosse um antídoto, né? Contra a decepção, e de tudo que acontece hoje na sociedade, né? Ele é como se fosse o guardião da pureza mesmo. E por trás desse não de Deus, a gente vê um sim, né? Como em todos os outros mandamentos, né? Quando Deus diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adorarás imagem de Deus. Deus está dizendo, por trás desse não, tem um sim, né? Que garante a felicidade do ser humano, que garante, né, que o ser humano viva bem. Eu fiquei pensando nesses tempos hoje de pandemia, que quando logo começou tudo isso, e até hoje, né, a gente tem uma ordem, tem uma orientação, não saia de casa. Essa orientação, todo mundo fez hashtag, tudo, e é o quê? Não saia de casa, é uma ordem, é uma orientação. E o que está por trás dessa ordem, dessa orientação, né? Por exemplo, as pessoas que obedecem essa ordem, que cumpre, né, que atende, que obedece, não vai sair de casa. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar protegido e ela vai proteger outras pessoas.
ela não vai se contaminar. Qual vai ser por outro lado, aquelas pessoas que desobedecerem e que não cumprirem essa orientação, que sair de casa, ela está correndo risco de se contaminar e de contaminar outras pessoas. Então, ela vai estar desprotegida e vai colocar também a produção de outras pessoas em risco. E qual é a consequência? A morte. A consequência final será a morte. Ou vai ficar doente, ou vai morrer. A que ficou em casa, por exemplo, que obedeceu, qual vai ser a consequência dela? Vai ter saúde, vai ter vida. Então, assim, quando a gente olha, né, pega esse exemplo aí, e a gente vê que a pessoa que saiu, por exemplo, se você ficar em casa, você vai ficar puro, você está limpo, você não vai pegar uma doença, né? Está se protegendo de quê? De uma doença, de algo que vai vir e vai te modificar. Se você sai, você vai deixar de ser puro, você vai adquirir uma doença, e isso vai ser transmitido a outras pessoas. E não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, o que eu estou querendo mostrar em relação ao mandamento do adultério, que é a mesma coisa, existe um princípio por trás disso, que é a pureza, né? Você se manter puro, você se protege e você protege as outras pessoas. Então, no momento que você está se protegendo, você também é responsável pela vida do outro, né? Você também está se protegendo e protegendo as outras pessoas. Então, dessa mesma forma, Não só quando você Deus se diz... protege, né, Norma? Mas você está protegendo outras pessoas também de pegar o vírus, né? A mesma coisa do adultério. Você pode... A sua prática de adultério pode destruir uma família, um casamento com pai, mãe, filhos. Quem pensa não tem que... Sim, envolve muita gente. E aí, quando Deus diz, não adulterarás, é a mesma coisa de Deus estar dizendo, se proteja, né? Permaneça puro, limpo. Isso independente se você está dentro do casamento ou fora do casamento, né? Você se mantém puro, limpo. E lá em Mateus, no capítulo 5, 8, das bem-aventuranças, se vocês quiserem abrir... Todos abriram aí, Mateus 5, versículo 8. Sim. Amém. Então, aí fala assim, né? Bem-aventurados os limpos de corações, porque verão a Deus, né? Então, como a gente está falando do princípio do mandamento do adultério, né? Que é a pureza, Deus está falando aqui, bem felizes os que se mantêm puros, né? Porque verão a Deus, tem uma recompensa, né? E como eu citei o exemplo aí da pandemia, da mesma forma, se a gente não se protege, se a gente não obedece, a gente vai ter uma consequência final também, né? E a gente vê hoje que na questão do adultério hoje as consequências assim são desastrosas, como a gente citou lá no início, né? Na introdução aqui, dos problemas que assola a sociedade hoje, as famílias todas, a maioria são advindas do adultério, né? Da sociedade viver de uma forma que não está de acordo com os princípios de Deus. Alguém... E assim, esse princípio, na verdade, né, da pureza na prática, na vida prática, ele é honrar, né, o voto de fidelidade a Deus, né, e a pessoa com quem você está, né. Alguém quer acrescentar? Eu quero falar uma coisa. Assim, acho que ficou bem claro, né, para todo mundo que Deus tem um propósito, né? Ele se importa muito com o casamento, com essa relação humana, né? Que é abençoada, que vem lá desde Adão e Eva. E, assim, só agora trazendo talvez por uma outra visão, uma outra perspectiva desse mandamento, eu também procurei o que seria o significado mesmo dessa palavra adulterar,
E eu vi que adulterar, né? Lógico que a nossa primeira, a primeira palavra que vem na nossa mente é traição. Mas adulterar pode ser adulterar muitas outras coisas também, né? Que pode ser um documento, uma palavra, um conceito. Que, na verdade, o adulterar significa tornar alguma coisa que é original em falso. Se a gente puder usar um exemplo aí, a gasolina adulterada, né? Que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, que é aquela gasolina que, na verdade, não é gasolina, é uma gasolina falsa. E usando esse contexto, a gente vê que muitas vezes a gente somos adúlteros não só nessa questão de trair, né, com o cônjuge. Nós somos adúlteros quando nós transformamos alguma coisa que deveria ser santa, que deveria ser original, em falsa. E acho que eu até cheguei a ler um versículo aqui que fala, né, que Deus ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Porque se isso não fizesse muito sentido, talvez a gente poderia, por exemplo, assim, para os outros, né, como se fosse assim, externamente eu faço bem, eu tenho uma família, mas, e aí tem aquela questão também, né, o que passa dentro do nosso coração importa muito para Deus. Então, não adianta só a gente, né, querer se aparecer santo, aparecer correto diante de Deus. Os nossos pensamentos, né, também contam para ele. E até nessa parte aí de adultério, né, lá em Mateus fala que se a gente, né, a gente nem precisa adulterar de fato, né? Se a gente às vezes pensar, a gente já vai estar cometendo adultério. Então eu queria complementar assim com essa visão de que nem sempre o adultério é uma coisa de fato, né? Às vezes ela também ocorre dentro do nosso coração e não só nessa parte de matrimônio. Pode ocorrer com várias outras coisas também. Complementando, por isso que a gente tem que cuidar o que a gente contempla, na verdade, porque nós temos as vias, né, as janelas da alma, né? É isso. As janelas da alma, que é a visão, a audição, o que a gente come, e a questão do adultério tem muito a ver com isso também, né? O que nós contemplamos, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo, com quem nós estamos nos relacionando, quem está fazendo, quem está influenciando a nossa vida e como está influenciando. Porque tem um versículo, eu não vou lembrar agora, até fala lá no livro, que fala que acho que é aquele que Jesus aprofunda o princípio de adulterar, que fala que aquele que tiver no seu coração um pensamento impróprio em relação ao cônjuge do outro já está adulterando. Então, o adultério começa no coração, e isso tem a ver com o nosso sentimento, né? E então a gente precisa cuidar disso. Por isso que Deus se preocupa tanto com a nossa pureza, né? Exatamente. E o que mais a gente vê hoje em dia é o erotismo, as pessoas viciadas em pornografia, né? Que isso coloca os planos de Deus tudo por água abaixo. E muitas vezes, né, Lídia, a gente ouve assim, a gente tem que seguir o nosso coração. Uhum. E aí já cai por terra, né? Porque a gente esquece vê que o coração é enganoso, né? O coração é tão enganoso, né? E nos leva a cometer esse pecado contra Deus, que na verdade é um mandamento, né? Que tem um princípio tão maravilhoso, que é o princípio da fidelidade, né? Para com Deus e também para com o seu próximo. E como acontece no coração, que é um sentimento, eu acredito muito que a questão do adultério é uma decisão. A pessoa decide que ela quer fazer aquilo. E a gente pode lutar contra isso, cuidando das janelas da alma, o que a gente está contemplando. Um exemplo foi o caso de José, né? É bonita a história de José.
está registrado lá no livro de Gênesis. Então diz que a mulher do faraó ficava o flertando, e ele já estava como um dos maiorais do reino do faraó. E certa vez que o faraó não estava em casa, ela mandou todos os seus empregados para fora de casa, e deve ter colocado uma roupa bastante sensual, e ela com certeza deveria ser muito bonita, né? Porque era a mulher do faraó, do homem mais poderoso do Egito na época. E do... Oi? Era do faraó? A esposa de Potifar, na Potifar, verdade. Na verdade, Potifar era um governador, né? Não era o faraó, tá certo. E com certeza ela deveria ser uma mulher muito bonita. E quando ela consegue deixar a casa inteira sozinha, só com ela e José dentro da casa, ela ataca ele de tal forma que diz que ao ele fugir, tentar se soltar dela, a roupa dele fica na mão dela. Então vocês imaginam que ataque foi esse, né? E ele sai correndo para fora da casa, sem roupa, porque a roupa estava na mão dela. E então, assim, queria ilustrar isso por quê? Porque, assim, aquele que está firme no seu propósito, ninguém pode alegar assim, fui pego de surpresa. Porque, como a Lid falou, é uma questão de decisão. E outra questão, por que quando é pego de surpresa, entre aspas, por que as pessoas cedem? Porque já processaram essa ideia na sua mente. Já deram bobeira, já ficaram, às vezes até com brincadeirinha, né? Começa-se uma brincadeira e quando o diabo coloca a oportunidade perfeita, as pessoas acabam completando o ato. Então, eu acho muito bonita a história de José, porque nos dias de hoje, talvez as pessoas, principalmente os homens, né, poderiam achar assim, esse aí é homossexual, não é possível, aquele mulherão daquele saiu correndo, né? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a fidelidade primeiramente a Deus e depois ao próximo. Gente, eu posso falar uma coisa? Pode falar. É o seguinte, a gente hoje vive num mundo muito complicado, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu não assisto a TV aberta já há muito tempo, se eu vou falar, a Marta aí vai falar que eu sou bolsonarista, mas não é que eu sou bolsonarista. Eu nem faz 3 eleições que eu não voto. Mas se votar, então, você votar nele. Olha lá, tá vendo? Mas é o seguinte, eu fui buscar um cliente hoje e foi na frente de um bar e eu estava vendo uma TV que estava enquanto eu estava esperando ele. Eu não sei, eu acho que a Globo fez um link da TV fechada dela, que é por aplicativo, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem, e vai estar passando uma minissérie, e aí falou sobre a minissérie, o homem e suas mulheres, e seus amores, na verdade. Aí estava falando sobre o que é essa minissérie, que é um cara que ama 3 mulheres nessa minissérie. Ele fica com uma, aí fica com outra, fica com outra, fica com outra. Gente... Não, 3 não, amor. É uma por semana. É uma o quê? É uma por semana. Uma por semana. Então você já viu, né? Eu não vi, eu vi... na hora que eu falo de novo, comercial. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como que as pessoas que vê Globo fica, entendeu? Tá vendo que as pessoas que vê a Globo fica? Olha isso, gente. Vê se isso é uma coisa de se passar e se isso é uma coisa de uma família ver, entendeu? Eu vi uma novela aí atrás, aí, 1 ou 2 novelas atrás aí, e passava 2 homens se beijando, sabe? Numa TV aberta, num horário que qualquer criança de 10, 11, 12 anos vê, entendeu? Eu acho absurdo isso, eu acho uma coisa assim, demoníaca, vamos falar a verdade. Mesmo. Eu odeio novela. Eu não assisto Concordo plenamente, Edivaldo. Muito bom, Edivaldo, é isso mesmo. Tá horrível. E aí, quando eu acho que
Eu acho interessante, assim, só abrindo parênteses, né? Por que que as novelas não passam coisas boas, né? Por que que não ensina coisas boas, já que tem um poder tão influenciador, né? Tem que passar só porcaria, né? É Não dá só ibope ensinando para como se eles, tornar né? um ladrão, como prejudicar os outros, como dar uma despertão em cima do... É só esse tipo de coisa. Nós aqui também, Divaldo, nós não temos nem antena, para você ter ideia, para ligar a TV. A gente só assiste YouTube, porque e coisas que ficam, né? Porque a TV aberta não serve. Não, não dá, não dá. Também não gosto, não. Tá? É muito mau exemplo para as famílias. Você só vê famílias destruídas, casamentos que não vai para frente, traição, coisas horrorosas mesmo nas novelas. Coisa feia mesmo. Ninguém respeita Gente, ninguém. quero comentar uma coisa. Vocês falam, pegando o embalo da novela aí, tá me ouvindo? Sim. Sim. Como vocês estavam falando das novelas, a Record até tinha tentado começar a passar sobre novelas bíblicas, contando história, tal. No começo até achei bacana, né? Falei, nossa, vai contar história. Uma foi dos 10 Mandamentos, outros foi isso, foi aquilo. Só que se você parar para assistir a novela e pegar a história, para ter um atrativo para o pessoal assistir aquela novela, não é nem só o mandamento ou a história que está na Bíblia que eles falam. Eles pegam muito sobre história de amor de homem e mulher, cenas fortes de sexo, essas coisas, para mostrar que naquela época também tinha. Então, eu vejo que é o diabo torcendo a Bíblia, distorcendo, para pegar as pessoas para assistir aquilo ali, ter um atrativo como se estivesse falando de Deus, e as pessoas que não conhecem interpretar de uma outra forma. E como muita gente já virou e já falou, né? Ah, mas desde a época de Jesus era daquele jeito, olha lá como que é. Por quê? Porque está assistindo na novela, entendendo daquela forma, buscando aprender de uma forma errada. Sim. E aí a gente vê... legal que no comentário da Lid, da Marisol, no comentário que vocês fizeram, eu lembrei de um pensamento que eu li no Fundamentos do Lar Cristão da Ellen White, que fala assim, né? Que assim como o corpo, a mente se alimenta daquilo que ela recebe, né? Então, assim, acontece, o sentimento acontece lá dentro, mas a gente precisa cuidar do que vê, né, das nossas ações, do contexto, tudo, no terreno perigoso que a gente se coloca. E o que a Jocasta falou aí, né, a gente vê que, igual ela falou aí, mas antigamente, igual o caso da poligamia, né, antigamente os reis tinham muitas mulheres, né, e outros a gente vê aí, igual Salomão, né, e outros tiveram várias mulheres, mas isso nunca foi aprovado por Deus, né? Deus tolerou isso por um tempo, porque Deus estava tentando reeducar, né, o povo, mas isso nunca foi tolerado por Deus, desde o início. O princípio, desde o início, nunca mudou, permanece. Mesmo hoje, com uma sociedade que a gente vive, que tudo é normal, que tudo pode, que tudo é permitido, o princípio permanece, né, o mesmo. A gente vê aí uma sociedade... Oi? Desculpa, eu ia comentar um negócio. Para você ver como é engraçado e as pessoas só pegam o que faz bem para elas, o que condiz para elas. Porque sempre teve os reis com várias mulheres, os reis que usavam as joias, que faziam isso, faziam aquilo. Mas tinha a parte dos hebreus, do pessoal que não concordava, que não usava, que Deus não permitia. Mas as pessoas só pegam para o lado dos reis que faziam aquilo. O modelo perfeito era os reis, os egípcios, que faziam daquela forma, e não vamos dizer assim, os mais pobres que seguiam a Deus e não faziam. Então, cada um pega o que é conveniente, né? Sim, e a gente vê que todos eles sofreram consequências, né, por conta disso. Igual, por exemplo, hoje a sociedade hoje, a humanidade hoje tem consequências. Igual de Abraão, né, que teve um filho fora do casamento, né, que eles tentaram resolver a situação do jeito deles e que depois causou todo um sofrimento para Agar, para o filho, né, teve aquela separação que foi dolorosa, né, um filho fora do casamento, e que é um problema que se perpetuou até hoje, né.
E a gente vê que todos esses relatos que tem na Bíblia, eles tiveram consequências, né? Muitos se arrependeram, né? Também tiveram o perdão de Deus, mas isso nunca foi aprovado por Deus, né? E hoje a gente vive numa sociedade, né? O Bauman, aquele sociólogo, ele fala, né? Da sociedade líquida, né? Que hoje o ser humano vive de uma forma que tudo tem que acontecer rápido, nada é duradouro, né? Tudo tem que acontecer de forma rápida, as pessoas não valorizam mais aquilo que é eterno. As pessoas se tornaram descartáveis, né? Oi, Marta, não entendi. As pessoas se tornaram descartáveis, né? Umas para as outras, muitas vezes. Sim, e hoje, né, cada um faz o que bem entende, né, o que acha mais reto, e na verdade, as pessoas se baseiam no, assim, quem vai determinar se está certo ou errado é a situação em si, né, e acha justificativa para tudo, né, para o pecado, inclusive. Então, assim, ninguém segue mais o princípio, né, são poucas as pessoas que conseguem, né, se manter ali firme no princípio. Então, eles usam do seguinte argumento, né? Se existe amor, é o que importa, né? Eu fico olhando lá no meu trabalho, eu trabalho numa escola que tem 35 mulheres professoras. A gente vê ali nas conversas e, assim, situações que a gente olha e fala assim, poxa, que pena, mas o outro está aprovando, falando assim, num caso de um divórcio, de uma separação, e a pessoa olha e fala assim, vai ser feliz. Importa você ser feliz, né? É o discurso do vai ser feliz. A qualquer custo, né? E essa filosofia que foge totalmente dos princípios, né, da palavra de Deus, né? Que as pessoas esquecem que o amor, ele também envolve limites, envolve responsabilidades e moralidade, né? Então, em nome do amor, as pessoas fazem coisas absurdas hoje, elas matam, elas traem, elas adulteram. E como vocês falaram aí da mídia, né? O que a mídia coloca? Histórias de amor que as pessoas se apaixonam pela história e admiram e contemplam como se fosse a coisa mais bonita, em nome do amor, mas está tudo errado, fora do princípio, né? Histórias de traição, assim, é coisa muito ruim de se ver. Pode falar, Cauê. Ô Norma, é interessante porque eles falam em nome do amor, né? O inimigo de Deus é tão sujo que ele desvirtuou completamente o que é amor. Porque como pode existir amor no coração de uma pessoa que para ter um prazer momentâneo vai fazer a sua família inteira sofrer pelo resto da vida? Como é que pode ser em nome do amor isso, né? Então, em nome do amor, ele se apaixonou por outra pessoa e foi viver uma aventura. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Esse não é o amor que vem de Deus. Isso pode ser uma paixão, pode ser qualquer outra coisa, mas não é o amor que vem de Deus. Foi Tem uma desvirtuado história, o amor, né? tem uma história aí que eu fiquei muito triste, gente, que é até gente famosa, que eu fiquei assim, muito assim, sabe, pensando, como pode? Tem um jogador famoso, chama Hulk, não sei se vocês ficaram sabendo, e ele era casado há muitos anos, e ele trocou a esposa pela sobrinha da esposa, e numa boa assim, agora é noiva dele, foram embora, essa mulher, a esposa dele tem 3 filhos com ele, essa sobrinha da esposa dele era de dentro da casa dela, eles foram padrinhos do casamento dela, a mulher disse que dava tudo para ela e considerava muito, inclusive é muito amiga da irmã, as irmãs são muito próximas mesmo, e a sobrinha e o marido foram embora junto e agora sai por aí passeando, passa pela TV, nas redes sociais como minha noiva. Assim, as pessoas fazem umas coisas com as outras, passa por cima igual um trator. Ai, porque eu apaixonei, como se isso fosse desculpa para fazer qualquer coisa na vida. Então eles falam assim, mas é o amor é que importa mais. Então, por amor, você faz qualquer coisa, até ficar com a prima dos seus filhos, entendeu? E assim por diante. Hoje eu estava aqui sapeando pela internet uma história de uma mulher que a mãe ficou com o marido dela enquanto ela estava em coma no hospital e foi embora. Largou os 3 filhos, o marido de 30 anos de casamento, para ficar com um genro. Então, o mundo ele está podre.
podre. E quando você fala assim, tal coisa é pecado, eles riem da sua cara. Esse negócio de ser pecado, ninguém respeita. Você fala assim, olha, eu não faço tal coisa porque é pecado. Que pecado? Isso não existe. Então, tá triste, as relações estão tristes. A gente vive no mundo do relativismo, né? Então, tudo é relativo. E igual a Norma falou ali, tudo tem um contexto. Então, se tiver dentro de um contexto que não está favorável para mim, tchau. Eu faço da forma que eu achar melhor. Então, as consequências realmente vão ser desastrosas, né? O nosso pecado, na verdade, a gente já sabe, né, qual é a consequência do nosso pecado. Além da morte, ela traz muita tristeza, realmente, muita dor, né? Não só momentâneo, porque foi igual o Caio falou, né? Tem coisas que a gente leva para uma vida toda, né? Uma traição, qualquer coisa assim, é uma coisa a se pensar, né? O resto da vida vai Eu acho. durar. É como diz aquela frase, né? Como diz aquela frase, siga seu coração e seja feliz. Assinado Satanás. É isso mesmo. Né? Verdade. O coração é enganoso, né? Como você já tinha falado aí, né? E as pessoas levam isso tão à risca, né? Mas desconhecem o princípio. A orientação divina, né? De que o próprio coração do homem ele é enganoso, né? E uma coisa assim, interessante que o livro trouxe também, que eu vi, que ele está relatando, né? Que relata lá em 1 Coríntios, né? 6:16, que o sexo é o que une duas pessoas, né? De forma muito íntima. E aí ele cita lá, né? Que o que Paulo falou, né? Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma, tá lá em Coríntios 6:16, se alguém quiser ler, tá? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne, né? Então, essa questão do sexo com qualquer pessoa, fora do casamento, isso é muito perigoso, né? Porque não dá para a pessoa se envolver tão intimamente com alguém e fingir que nada aconteceu. E isso chega a ser, um ato de egoísmo, né? De egoísmo, de responsabilidade, né? E Deus não aprova, isso não é aprovado por Deus, né? Porque quando alguém mais cedo ou mais tarde vai sofrer as consequências disso, né? E o autor, ele descreve, então, assim, o que eu achei bem legal, bem bonito, que ele fala, né? Que o sexo é, portanto, o meio que o céu, vou até ler aqui, fala assim, o sexo é, portanto, o meio que o céu criou para cimentar dois corações, e eles não poderão, depois disso, ser separados sem grave dano para ambos. Então, ou seja, uma vez que Deus criou isso para ser entre duas pessoas, no momento que isso é rompido, vai ter consequências, vai ter danos, né? Tanto a uma pessoa como a outra. Como a gente viu lá desde do significado do adultério, né? Daquilo que você adultera. Então, assim, algo já se rompeu ali, algo já não está mais, né? Como no início, como era antes, né? Já foi adulterado, já foi modificado, né? E isso envolve hoje o que a gente vê, que eu estava vendo aí, lendo que, né, muitas mulheres hoje têm problemas, doenças emocionais, sofrem com depressão, mas por conta dos maus relacionamentos, né? Que não estão dentro, né, do propósito divino e às vezes as pessoas não se dão conta dos problemas que isso acarreta, né? Do sexo fora do casamento, da traição, do adultério, do que tudo isso traz para o ser humano. Então, assim, qualquer ato de escolha, né, decisão que foge dos princípios e do propósito de Deus, ele terá sérias consequências, né? Depois, para reparar isso, é muito difícil, porque, assim, Deus perdoa, né? O amor, a misericórdia de Deus, ela é estendida para todos, em todo o tempo, né? Mas as consequências, elas perduram. A gente pode lembrar do caso de Davi, né? Que Davi adulterou, né? Ele cometeu um crime, tudo. E uma das consequências foi o filho dele ter morrido, né? Com a mulher lá que ele adulterou, que eu esqueci o nome. Então, assim,
Quando Natan disse para ele que o filho dele iria morrer por conta da consequência do pecado dele, né? Então, assim, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, confessou, mas as consequências, elas ficam, né? E, então, agora, eu queria que todos abrissem lá em Marcos 10, 19. Todos acharam? Alguém quer ler? Amém. Eu leio, então. 19, né? 10, 19, né? Isso. Pode? Pode. Tu sabes os 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Esse versículo aí, né, ele está no contexto lá do jovem rico, né, quando ele chegou para Deus, para Jesus, e perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo, né, para herdar a vida eterna. E aí a resposta de Jesus foi essa, né, para ele, né, Jesus respondeu para ele, né, ele afirmou para ele, sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele falou que tudo isso ele fazia, mas Jesus pediu para ele vender todos os bens, né, então assim, ele ficou triste, né, com a situação, porque assim, ele não ouviu o que ele queria. Então assim, esse texto aqui só mostra que assim, né, Jesus reafirma todos os mandamentos, né, que a gente vê lá desde o início, desde o Velho Testamento, em todas as situações que Jesus lidou no Novo Testamento com as pessoas em relação aos mandamentos, à lei de Deus, Jesus afirmou todos eles, né, e às vezes que a gente se pega sempre, tipo, tem sempre algo que impede a gente, né, de ser realmente fiel a Deus em todos os mandamentos, em toda a lei. E assim, então a gente tem que se atentar que não adianta a gente seguir um mandamento e não seguir todos os outros, né? Que a lei, igual a gente já discutiu aí antes, né? Já conversamos antes nos outros estudos, e se guardar todos e deixar de guardar um, né? A gente vai estar transgredindo todos os outros, né? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Então, vamos para... Eu vou fechar agora com o João 8, 1 a 11, que é o caso da... Como Jesus tratou a mulher adúltera. Norma, só que enquanto o pessoal procura fazer um comentário, né? Pode fazer. Nunca um pecado ele surge do nada, né? O caso de Davi que você citou. Diz que ele não foi à guerra como ele costumava ir. Então ele estava ali no ócio, no alpendre da sua casa, do palácio. E mente vazia, oficina do diabo. E ele começa então a olhar o seu reino e ele começa a demorar a sua visão na casa de Urias, que a esposa dele estava tomando banho. Eu não sei direito como é que eram os banheiros daquela época, né? Mas ele conseguia ver alguma parte do corpo de Betseba. E então ele
começou a cogitar a ideia, né? Nossa, Betseba é uma mulher bonita, sensual, eu estou aqui sem fazer nada, o marido dela está na guerra. E até que ele trama, planeja, intenta, pede para os seus soldados ir buscar a Betseba, e eles têm a relação, imagino que sem o consentimento dela, né? Imagino que o pecado foi dele, ele como um rei, ela não poderia se negar. E depois disso vem as consequências. Para esconder o resultado da relação sexual deles, ele tenta fazer que Urias, quando volta da guerra, durma com Betseba. Mas Urias era tão fiel a ele, falou assim, não, rei, eu vou dormir aqui com você. Ficou preocupado que Davi estava bêbado, alguma coisa assim, para protegê-lo. Então, como ele não consegue isso, passado um tempo, Betseba percebeu que estava grávida do rei Davi, porque nesse período ela não teve relação com seu marido, que estava na guerra ou estava protegendo o rei. Então ele intenta novamente, surge um outro pecado, porque o pecado a gente fica dominado por ele, né? A gente fica, como é que se diz? Chantageado por ele. E então Davi arma uma cilada para Urias, que era um dos seus melhores soldados, melhores amigos, coloca ele na frente da batalha contra o outro exército e fala para todo mundo, na hora que tocar as trombetas, vocês ameaçam ir, mas não vão. E Urias foi com tudo e foi morto rapidamente. Então você vê quanta consequência. E depois Deus desaprovou o filho deles, né? O primeiro filho, o filho que veio do ato do pecado. Ele perdeu o filho. Então quantas consequências terríveis. Primeiro que quantos passos ele deu até consumar o ato. Dele consumar o ato até ele conseguir achar que conseguiria se livrar do problema, quantos outros pecados ele cometeu. E quantas consequências ele colheu de tudo isso. Não é uma coisa simples, né? Deus nos orienta, realmente é para a nossa felicidade, é para o nosso bem. É o que a Lídia falou, né? Ele finalmente decidiu, né? Que, assim, pecado, não sei se foi Lídia ou foi você que falou, né? Que é uma decisão também que a gente comete. Né? Então, assim, ele escolheu, né? Mesmo ele já sendo alimentado por tudo isso, mas ele ainda tinha algo. É igual o caso de José. José decidiu não pecar. E Davi, por outro lado, Davi decidiu, né? Pecar, e aí para consertar o pecado foi pior ainda, né? Tentar, né? E realmente as consequências, elas são inevitáveis. Então, todo mundo... Alguém mais quer fazer algum comentário? Na verdade, ele foi bem maquiavélico, né? Sim. Certeza. Depois ele se arrependeu, Deus aceitou o perdão dele, né? Mas é importante que ainda que ele tenha se arrependido e Deus tenha aceitado, a consequência do pecado foi irreparável, né? Sim, aconteceu muitas outras coisas depois na família, né? Do Davi. Muito triste. João 8, 1 a 11. Todo mundo achou? Sim. Amém. Sim. Quem quer ler? Alguém aí pode ler? Eu leio. Hoje. Ah, já tá. Eu li já, mas eu leio. É 8 de 1 a 11? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse:
Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É muito lindo, né, esse relato bíblico aqui. A atitude de Jesus em relação à mulher e dela também em relação a Cristo, né? A gente sabe que ali, no contexto, né, os fariseus estavam querendo pregar uma peça em Jesus, né? Mas aqui, quando a mulher, quando ela fala assim, quando Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Que ela responde, Jesus fala, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ela diz, não, peraí, quando Jesus, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Então, disse-lhe Jesus, nem eu tampouco te condeno. Então, assim, quando ela fala assim, ninguém, Senhor, me condenou. Então, assim, ela tinha consciência do que ela estava fazendo, do que ela merecia, né? Tudo bem que ela não foi pega em adultério com um homem, né? Ela não era o caso dela ser apedrejada, porque ela não foi pega em flagrante, porque no caso teria que ser os dois, né? Mas ela era uma mulher que vivia em adultério, né? Ela vivia... E ali, ela diante de Jesus, ela não se justifica, ela não questiona, ela realmente ela é como se ela estivesse ali confessando o seu pecado a Deus, né? Naquele momento ela confessa para Jesus o pecado dela, ela admite que realmente ela merecia ser condenada, né? Mas Jesus fala para ela que ele também não condena ela, né? E Jesus perdoa, né? Então, assim, porque Jesus perdoa os que confessam, né? E o mais importante que Jesus diz aqui para ela é que para ela, vai e não peques mais, né? Então, assim, apesar da pessoa estar vivendo em pecado, ou ter cometido um pecado como Davi, e também a mulher adúltera, né? Tantas outras situações que a gente vê de relatos bíblicos, Jesus, a graça de Deus pode alcançar, né? A graça de Deus e o perdão de Deus está estendido a todos eles, mas a pessoa precisa ter uma atitude, né, diante disso, como a mulher fez, né? Jesus disse, vai e não peques mais. Então, assim, não basta só se arrepender, só confessar o pecado, precisa mudar de atitude, né? Ter decisão. Aceitar o perdão de Deus também é uma decisão, e essa decisão a prova de que a gente aceitou o perdão de Deus é a mudança de vida, né? A mudança é a nova vida que a gente tem diante de Deus, diante do perdão de Deus. A resposta é a nossa atitude, a nossa nova atitude, a nossa mudança de vida. Igual aqui, também lá no caso de Davi, eu vou ler aqui que estava, né, então disse Davi a Natã, porque quando Davi confessou o pecado dele, né? Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não morrerás, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, foi o momento em que Natã disse para Davi, né, que ele não ia sofrer a consequência da morte por conta do pecado, mas o filho de Davi iria morrer por conta da consequência do pecado, mas que Deus já havia perdoado, mas a consequência não foi retirada. Né? Então, Deus ele faz isso com qualquer pessoa, né, qualquer pecador arrependido. Lá em Provérbios 28:13, fala assim, né, que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em Lucas 15:18-24, né, também a gente tem o relato lá do filho pródigo, né, que ele vai embora,
né? Pede herança, vai embora, e quando ele retorna, o pai perdoa, né? E é assim que Deus faz com todo aquele que se coloca diante de Deus, confessa os seus pecados e pede para que Deus, né, mude, como Davi pediu a Deus um novo coração, e Deus o concedeu assim. Tanto é que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, e foi depois disso, né, do arrependimento dele. Foi um arrependimento sincero. Então, além de perdoar, Deus, ele quer ajudar, né, aquelas pessoas, ou todo aquele que se encontra numa situação de desagrado a Deus, né, que não estão de acordo com os princípios de Deus. Ainda há oportunidade de arrependimento, né, e a graça de Deus e o perdão de Deus, ele é estendido para todos, né, mas a resposta precisa ser a mudança de atitude, né, a partir do momento que a gente se coloca diante de Deus, ele dá poder para que a gente mude, para que a gente seja transformado e para que a gente tenha uma nova vida e viva de acordo com o propósito e os princípios dele. Acho que é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Amém. 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 É isso aí. Nossa, foi muito, muito bacana, Norma. Todos esses pontos aí que você trouxe, né? Bastante versículo que mostra, né? A preocupação de Deus em nos mostrar quão duro é esse pecado. E acho que é isso, né? A lição maior é que a gente deve cuidar, né, do nosso coração, dos nossos pensamentos e se dedicar, né, todos os dias da nossa vida a fazer o que é certo, o que é correto perante Ele. Sim, somente com o poder de Deus, né? A gente vai conseguir se colocando, né, para ser usado por Deus, igual o Cauê falou, né? A mente vazia como é que é? A oficina do diabo, né? Então, que a gente tome posse, né, do que Deus nos deixou, né, das orientações, da palavra de Deus, para que a gente possa se fortalecer e estar preparado para enfrentar, né, tentações, as dificuldades, né, todas. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Foi muito bom, Norma. Muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns, Norminha. É isso, gente. Oração final? Quer fazer oração, Norma? Eu faço. Querido Deus, nosso bondoso Pai, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela vida, pela nossa saúde, porque nada nos falta, Senhor. Pai, mas a nossa maior gratidão a Ti é porque o Senhor um dia enviou Teu Filho para morrer por nós e nos deu, Senhor, a oportunidade de viver eternamente. Obrigada pela salvação, Senhor, que foi nos concedida, Pai. Nos é dado, Senhor, de graça. A Tua graça e o Teu perdão está estendido a todos nós em todo o tempo, Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que um dia não haverá mais tempos de decidirmos, Senhor. E que a nossa decisão seja hoje de servir ao Senhor e sermos fiéis a Ti, Senhor, e com aqueles que estão à nossa volta, Pai. Que a nossa vida seja o reflexo da Tua vontade, Senhor, em nós, da Tua direção em nós. Por favor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e apresentamos a Ti todas as pessoas, ó Pai. A nossa vida, Senhor, nestes momentos difíceis que estamos vivendo, que nós possamos todos os dias nos reconsagrar a Ti, Senhor, e não permitir que nada, Senhor, nem ninguém possa nos desviar do caminho. Amém. Por favor, guia a vida de cada de cada pessoa que está aqui, Senhor, nesse grupo, que ouviu esse estudo e que está, Senhor, doando uma parte do seu tempo, Senhor, tirando um tempo para estudar e aprender mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito realize a obra no coração de cada um de nós, Senhor. Nos fortaleça, nos faça crescer, Senhor, em sabedoria, discernimento para fazer assim a Tua vontade. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor.
Tudo entregamos a Ti, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, certos de que a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançou. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.